dia 22 de dezembro de 2021. Estamos no vídeo 20, com o subtítulo Sabedoria Espiritual, na página 142 do estudo no livro O Suprimento Invisível, de Joel Goldsmith. Então, essa semana é uma semana que, não só nessa semana, mas a partir desta semana, que vai nascer, que está para nascer este Cristo espiritual está dentro de nós, que está para ser levantado esta onipresença, que está para ser levantada a compreensão desses estudos aqui. É preciso tomarmos uma atenção especial para o que nós estamos sentindo quando nós ouvimos estas palavras, quando meditamos, quando estamos nos relacionando com as coisas e aí vem a palavra em nossa consciência. Por isso que Joel fala que precisamos manter a verdade na consciência. Esses estudos que nós estamos lendo aqui é preciso manter na consciência. E manter na consciência é orar e vigiar sempre. A partir do momento que alguém te diz alguma coisa relacionada ao mundo, você transcende, porque a verdade ela vem como uma farpa em sua mente, assim como dizia Morfeus. E aí você cria o escudo, que não deixa as sugestões do mundo entrar em sua consciência. E aí a limpeza continua, com mais eficácia, com mais velocidade, com mais aprofundamento de consciência. Então nós vamos aqui para o subtítulo, a sabedoria espiritual. Quando conhecemos a natureza de Deus, quando já não achamos que sabemos mais que Deus, quando não mais imaginamos existir algo que possamos dizer a Deus, quando não mais esperamos que Deus faça alguma coisa para uma pessoa que já não esteja fazendo igualmente para todos ou todas, quando não mais consideramos Deus um poder a ser usado para destruir os nossos inimigos, aí então tem início a sabedoria espiritual e colhemos os frutos do conhecimento correto de Deus. Vocês viram que é o soltar? Isso aqui, gente, é a dinâmica do soltar. Quando nós reconhecemos Deus como essência de tudo, como essência de todas as formas, como o único poder, como a única vida, como a única harmonia que existe, nós vamos querer saber como isto funciona. E para isto funcionar, precisamos entrar em conexão. E para entrar em conexão com este único poder, é preciso meditar. A meditação é a porta. A meditação é o portal que nos leva a este conhecimento e a este não conhecimento, é o reconhecimento. Nós já sabemos, porém nós estamos muito esquecidos ou muito distantes desta realidade. Porém nós vamos ser trazidos como um eletromagnetismo para nós, a partir do momento que nós praticamos, que nós intencionamos. Lembrando, pessoal, de todos os estudos que traz mecânica quântica relacionados à consciência, que é a intenção. É aquilo que você sente, é a sua intenção. O que move você para o aprofundamento nesses estudos é a intenção. A intenção do observador muda o comportamento do elétron. E assim se vai em todas as questões de nossa vida. Tá ok? A compreensão espiritual. Conhecer Deus corretamente significa experimentar harmonia, vida eterna, plenitude e perfeição do ser. Se estamos passando por algum tipo de carência ou limitação, falta de saúde, de suprimento, de relacionamento humano e etc., devemos admitir que não conhecemos Deus corretamente. Olha só que interessante isso aqui. Vamos ler de novo para ver se entra um pouquinho essas questões aqui. Conhecer Deus corretamente significa compreensão espiritual. Tá? Conhecer Deus corretamente significa experimentar harmonia, vida eterna, plenitude e perfeição do ser. Se estamos passando por algum tipo de carência ou de limitação, falta de saúde, de suprimento, de relacionamento humano e etc., devemos admitir que não conhecemos Deus corretamente. Cabe-nos, então, começar a estudar,
Deus no ponto em que estamos. Alguns talvez descubram que acreditam em deuses pagãos, outros, como eu, sempre nenhuma bagagem religiosa a não ser os 10 mandamentos. Outros estarão em igrejas ortodoxas, outros ainda empenhados em doutrinas metafísicas ou mentais. Onde quer que vocês estejam, é a partir daí que deverão começar a conhecer Deus corretamente. Inútil desejar um ponto melhor para começar. Comecem de onde estão e avancem segundo os meios disponíveis. Onde alcançarão a compreensão correta de Deus? Só alcançarão o conhecimento correto de Deus dentro de vocês mesmos, ou seja, meditação. Não o encontrarão em nenhum livro. Os bons livros podem construir uma grande ajuda para conduzi-los de volta ao seu eu, onde encontrarão e conhecerão Deus corretamente. Eles são uma fonte de inspiração e poderão elevá-los acima de vocês mesmos, porém, nada mais. Não revelarão Deus, que só em um lugar é revelado, dentro de nós, porque dentro de nós está o reino de Deus. Aos 21 anos de idade, abri a Bíblia pela primeira vez. A essa altura, constatei que existe um Deus. Minha busca de Deus começou nesse momento, por caminhos diversos, alguns bons, alguns equivocados, para dizer o mínimo. A busca conduziu-me à etapa de desenvolvimento em que me encontro agora. E como todos sabem, esse desenvolvimento não é nem definitivo e nem completo. Então, gente, aqui, como existe o período da incerteza, a gente não pode traçar um parâmetro, se nós estamos avançados nos estudos ou não. Não existe isso para a consciência infinita. Existe um campo superior infinito. Então, são graus de evolução. Então, por isso que devemos sempre orar e vigiar, porque aí o ego acaba sendo muito estrategista nessa questão, de achar que já está iluminado, de já achar que já é um grande colaborador de Deus, e o sentimento interno disso. Que Deus, ele não briga, ele não critica, ele não julga nada, ele apenas se dá, ele apenas doa a sua energia, suga a energia negativa construída pelos seres humanos e instantaneamente solta a energia positiva, que é o amor e a harmonia infinito, que é a respiração de Deus. É essa, gente. Então nós devemos entrar nesse conhecimento que Jesus ensinou no Evangelho de Marta. Quando inspiramos o ar e quando soltamos o ar, quais os pensamentos que devemos ter de relaxamento, de soltar e de permanecer dentro deste oceano espiritual? Na senda espiritual, muitas vezes temos a impressão de que andamos para trás. Sim, muitas vezes estamos trabalhando, meditando e nada anda, nada acontece. Depois de caminhar bastante e acreditar que chegamos ao conhecimento correto de Deus, às vezes constatamos que descobrimos apenas um substituto e nem sequer satisfatório. Nesse caso, temos de voltar ao ponto de partida e recomeçar, ou contentarmos com o pouco que adquirimos e prosseguir. Haverá momentos de desencorajamento, especialmente quando não se estiver progredindo conforme o esperado, mas esses períodos serão breves. Quase sempre duram um dia. Se admitirmos honestamente que os sentimentos de discórdia de nossa experiência resultam de falta de compreensão de Deus, faremos a primeira conquista no caminho dessa compreensão. Toda busca consistirá no conhecimento correto de Deus, não em demonstrar saúde, harmonia, suprimento, uma casa, uma companhia. Há na vida espiritual muito mais do que demonstrações de saúde, suprimento e etc. Então, vocês já sabem, gente. Quando nós entramos nesse caminho espiritual, é sim para satisfazer alguma coisa que nós não temos, que é saúde, que é harmonia, que é dinheiro, um emprego bom, uma situação financeira. Mas ao longo desses estudos, nós acabamos descobrindo que Deus não faz nada por nós. Deus, ele já é nós.
Ele já é todas as manifestações ao mesmo tempo. E dele só provém uma coisa: alegria, harmonia e o amor infinito. E a mente humana, ela pensa totalmente o contrário disso. Então aí é que está toda a controvérsia dos estudos, tanto do caminho infinito como estudos espirituais, porque a gente vê muitas pessoas mostrando prosperidade, harmonia, e muitas vezes isso gera uma frustração quando a gente entra nesse caminho, porque a gente pensa assim, não, a gente está praticando, mas a gente não está como fulano que diz que é fácil ser próspero, é fácil ganhar dinheiro, é fácil isso, é fácil aquilo. Então nós devemos de nos preocupar com o nosso sentimento interior, porque é dentro de nós que é manifestado este Cristo e esta presença. E portanto, sempre devamos progredir na busca desta harmonia interior, desta paz interior, que está dentro de nós, que nos sustenta, que nos mantém e que nos realiza. Um grande passo para a compreensão de Deus consiste em ponderar a respeito de Deus, meditar sobre Deus, considerar Deus uma realidade interior. Deus é o ponto central de toda a existência. Não há como ter vida eterna, exceto se conhecermos corretamente tal como Ele é, independentemente do que aprendamos sobre Ele. Eu falei no início deste vídeo que era terça-feira, não, gente. Hoje é dia 22 de dezembro de 2021, quarta-feira. Então veio aqui uma chamada na consciência para dizer que hoje é quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021, estamos na semana do Natal. Deus é o ponto central de toda a existência. Não há como ter vida eterna, exceto se conhecermos corretamente tal qual Ele é, independentemente do que aprendemos sobre Ele. Então a questão toda é conhecermos a realidade como ela é. Joseph Campbell aponta sempre isso nos seus estudos, a realidade como ela é. Porque daí já foi distorcido muita coisa, desde a antiguidade, 12 mil anos atrás na Índia até hoje, com vários deuses, com várias crenças, com várias coisas, tá, gente? Então devemos conhecer aquilo que é, aquilo que realmente é. Então estamos iniciando aqui, continuando nossos estudos, o capítulo 6, a armadura da unicidade. O fundamento de todos os ensinamentos da verdade, sejam eles da Igreja de Cristo Cientista ou Ciência Cristã, ou do Novo Pensamento, ou do Caminho Infinito, é que movimentamos-nos e temos o nosso ser em Deus. Todas aquelas seitas concordam nesse ponto. De acordo com algumas tradições ortodoxas, vivemos em Deus no futuro, mas os movimentos a favor da verdade são unânimes em assegurar que somos os filhos de Deus. Agora que estamos no local sagrado do Altíssimo, agora que vivemos movimentando-nos e temos nosso ser em Deus, agora, porém, os ensinamentos da verdade, organizados ou não, não podem nos fazer viver como se vivêssemos, nos movimentássemos e tivéssemos o nosso ser em Deus. Só podem fazer algo por nós se permitirmos. Livre-arbítrio, né, meus irmãos? Falarei a respeito de um ministro e sua esposa, ambos estudiosos sérios da verdade, que conheci em Londres. Então aqui Joel está dando um relato de pessoas que estudaram a verdade que ele conheceu em Londres. Durante os ataques aéreos a essa cidade, na Segunda Guerra Mundial, aqueles que podiam estavam construindo abrigos subterrâneos em seus jardins. Os dois, no entanto, haviam dedicado suas vidas à compreensão de que viviam em Deus e de que suas vidas ocorriam no local secreto do Altíssimo, ou seja, na meditação. Assim como alguma forma de discórdia ou desarmonia haveria de desabar na calada da noite sobre sua morada. Então, assim como alguma forma de discórdia ou desarmonia
haveria de desabar na calada da noite sobre sua morada ou uma bomba ou qualquer coisa. Não quiseram saber de abrigos subterrâneos. Então eles não optaram em não fazer abrigo subterrâneo porque eles acreditaram na verdade. Mas decidiram servir como vigilantes de incêndios da vizinhança. Ou seja, eles ajudavam a vizinhança quando uma bomba caía, quando acontecia alguma coisa, lá eles iam ajudar. Durante as incursões aéreas, quando o avião passava, largava a bomba, caía em alguma casa, eles iam ajudar as pessoas. O bairro em que moravam, localizado entre o maior aeroporto de Londres e uma grande ferrovia, era constantemente bombardeado. Não se passou uma noite sequer sem que aquela região da cidade assistisse à queda das bombas. O aeroporto e a ferrovia foram severamente danificados diversas vezes, o que exigia reparos constantes para que os trens e as forças aéreas pudessem continuar operando. O abrigo de um de seus vizinhos foi diretamente atingido e a família inteira foi aniquilada. Mas em todo esse tempo o ministro e sua esposa não sofreram sequer um arranhão e nem uma de suas vidraças se estilhaçou. Ou seja, eles não foram atingidos por nada, gente, por nenhuma bomba, por nada, nesse período. Porque, além de acreditar no invisível e no manifesto, eles ainda estavam ajudando aquelas pessoas que eram atingidas por suas respectivas ignorância e pelo fator do medo de uma guerra mundial, eles iam ajudar essas pessoas a se abrigarem, a saírem do fogo, a apagar o próprio fogo e dar uma ajuda para essas pessoas. Do ponto de vista humano, tratou-se de fato de um dos milagres da guerra. Para o casal, entretanto, não passou de um incidente natural no mundo, pois eles viviam em Deus e assim nada ameaçaria sua morada na calada da noite. Aqui tá, uma farpa na mente. O ensino da verdade não pode nos fazer aceitar essa verdade tão profundamente a ponto de prescindirmos de abrigos antiaéreos. Ninguém pode aceitar por nós, pois é algo que temos de fazer individualmente. Cada um, eu, vocês e vocês que estão me assistindo, cada um de vocês aceitar essa verdade, acreditar nessa verdade individualmente, ou seja, fazer as suas pesquisas, os seus estudos de consciência individual para chegar a este ponto de crença. Mudar, ou seja, este ponto de crença muda a realidade externa, muda a crença que existe essas coisas humanas. E aí você está completamente dentro deste oceano do espírito, meditando e descansando e ajudando os demais irmãos que ainda não chegaram a esta compreensão. Esse ensinamento, esse segredo da vida nos é dado, mas cada um de nós precisa aceitá-lo e vivê-lo. Então a parte mais dura do ensinamento, a parte que mais entra em conflito é viver. Viver é sentir isso, é realizar isso. E como? A gente vai uma vez, a gente observa que a gente voltou para a crença humana, medita, não se autopune. É muito cuidado com a autopunição, meus irmãos. Cuidado com isso, tá? Mas apenas nos deixar descansar nestes chanos do Espírito, descansar nestas verdades, para que a gente vá manifestando passo a passo isso. Mas isto é um sentimento interior. Isto é um aprofundamento interior na verdade, que está dentro de nós, que é a consciência de Deus. Temos nosso ser em Deus. Temos nosso ser em Deus porque somos uma emanação de Deus. Então, o professor Hélio Couto sempre abrange isso. Para entender como funciona a vida, temos que entender o início. Como tudo começou. A emanação, Big Bang, emanação. Mas o Big Bang existiu ou não? Nunca existiu o Big Bang. Existia apenas o espírito. Existia apenas um modo de consciência, a consciência espiritual. No início só existia a consciência espiritual, e aí depois foi desdobrando, recebeu essa consciência, se desdobrou em consciências, e essas consciências receberam o que nós chamamos de ego. Ego, que é a individualidade de cada consciência. Por quê? Porque existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos remete a um estado de evolução ou involução. E aí parte de nossas escolhas.
efeito dupla fenda, escolha. Então, emanação. E essa emanação prevalece em nós. Aquilo que nós pensamos e sentimos, a gente emana para o universo. E aquilo retorna para nós. Ou seja, o pão lançado às águas, esse pão tem de retornar algum dia. E, consequentemente, a própria consciência divina. Foi somente pela insensatez de nossa humanidade que que desertamos, insensatez de nossa humanidade, entre aspas, que desertamos da morada do Pai. Desertamos, ou seja, nos afastamos desta morada de consciência. Voará o peixe para alçar o oceano? Mergulhará no abismo a águia para atingir o ar? Por que investigar o giro das estrelas para saber se o oceano para saber se ecoam a tua voz? O peixe sai à procura do oceano? Não, o peixe está no oceano. Talvez nem saiba disso, mas certamente percebe que se acha no lugar certo e vai levando a vida sem se preocupar em descobrir o mar. Suponhamos, porém, que o peixe, num momento de loucura, se é que existem peixes loucos, aqui Joel dá uma descontraída, porque precisa se descontrair, né, gente? Porque isso aqui é uma farpa que entra na mente das pessoas, tanto para o lado sombrio, como para o lado do despertar. Perca a consciência de que se encontra no mar e comece a nadar para cima e para baixo tentando encontrar o oceano. E aqui nós digamos que o peixe entrou no estado de entropia. Entropia e dissonância cognitiva. Ele perdeu o sentido e ele está nadando para cima ou para baixo para descobrir aonde ele está. Isso seria loucura. Na nossa busca e no nosso afã de Deus, sofremos do mesmo tipo de loucura, pois nunca abandonamos a morada do Pai. Quando demandamos a presença e o poder de Deus para resolver nossas discórdias e desarmonia, achamos-nos num estado de humanidade tão pouco natural quanto do peixe à procura do mar. Enquanto recorremos a um Deus, a uma verdade e a um tratamento ou uma prece para escapar de nossos problemas continuarão conosco. E nós continuaremos esmagados pelas discórdias, pelas desarmonias deste mundo até alcançarmos a seguinte verdade espiritual. Já me encontro no lugar secreto do Altíssimo. Vivo, movimento-me e tenho meu ser em Deus. Nossos interesses são comuns. E aqui, deixo essa mensagem aqui para vocês, tá? Para vocês lerem, estudarem, para vocês meditarem sobre isso aqui. Já me encontro no lugar secreto do Altíssimo. Vivo, movimento-me e tenho o meu ser em Deus. Nossos interesses são comuns. Escrevam essa mensagem e medite dia após dia nessa mensagem aqui. Então nós encerramos os nossos estudos de hoje. Nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021. Lembrando a todos que quinta-feira desta semana, ou seja, amanhã, nós teremos uma live. E esta live nós vamos falar sobre o Natal espiritual pelo Instagram, do @Vida Contemplativa, na qual vou deixar aqui abaixo o endereço para vocês pesquisarem e nos seguirem lá também no Instagram. Tá ok, meus irmãos? Um ótimo dia a todos, uma paz de Cristo. Também vamos deixar abaixo na descrição deste vídeo aqui, o link do grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Tá? Lá nós estamos estudando o campo da consciência. Vamos permanecer um tempo estudando a consciência agora. Depois nós vamos iniciar o estudo das sombras psicológicas. Aí nós vamos começar a entender passo a passo o que é isso, como transcender, como fazer. Já estamos praticando e muito. E aí nós vamos começar a entender as projeções, vamos começar a entender
tudo o que acontece e tudo que nós emanamos e tudo que percebemos que volta para nós e que vem de dentro de nós, só que aí nós colocamos a responsabilidade nos outros e no mundo lá fora. E aí nós aprendemos que tudo isso que o Joel nos traz e nos mostra é uma coisa simples, mas porém muito difícil de aceitar, porque dentro de nós está a harmonia, a verdade, o amor infinito e a paz que nós tanto precisamos e a alegria de viver que tanto precisamos e buscamos até este momento. Muito obrigado, um bom dia a todos e até o nosso próximo estudo. Amanhã espero encontrá-los em nossa live às 21h30, horário de Brasília, falando sobre o Natal espiritual. Muito obrigado. Paz do Cristo.